Mateus, capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles. Porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisa-me, para que eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram do Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenindo-os em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Um dos propósitos aos quais Mateus escreveu o seu evangelho está incluído também o fato de que Jesus, desde o seu nascimento, assim como vida, ministério e morte, Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo. E quando nós lemos esse texto, nós podemos ver que isso é um fato real na vida, no nascimento, no ministério e na morte do Senhor Jesus. Quando se fala no nascimento de Jesus, nós temos várias tradições e pensamentos que são conflitantes com o relato bíblico. Mas o que eu queria que vocês pensassem a respeito das tradições humanas e da revelação bíblica é que nós devemos sempre se ater ao que a Bíblia revela. E quando há uma contradição entre Bíblia e tradição, nós sempre devemos clamar só as Escrituras. A primeira coisa que nós entendemos no texto é que, de forma simples, Jesus nasceu em Belém da Judéia. Não foi em qualquer outro lugar do mundo, mas foi em Belém da Judéia. Uma cidade pequena que ficava a 8 quilômetros, em torno de 8 quilômetros de Jerusalém. Foi lá onde a profecia indicava que Jesus ia nascer e foi lá onde o Senhor nasceu. A segunda especulação que temos dentro desse texto é qual data Jesus nasceu. É bem verdade que o texto bíblico não revela a data a qual Jesus nasceu. Mas é fato que Jesus nasceu na época de Herodes, que reinou de 37 a.C. a 4 a.C. E provavelmente, muito provavelmente, Jesus nasceu já no final da vida do rei Herodes. Essas são as primeiras informações que nós devemos entender a respeito desse texto. Outra coisa bem interessante que gera muita especulação é a identidade dos magos. A tradição, ou algumas tradições, irão dizer que esses magos eram reis. No entanto, essas tradições que alegam que esses magos eram reis,
não resistem a um raciocínio, a um pensamento histórico. Veja bem, como poderia, no primeiro século, uma era marcada por conflitos, 3 reis, como dizem algumas tradições, deixarem os seus postos de reis, em meio a vários conflitos, saírem para Jerusalém para adorar Jesus. Imagine só, você vendo 3 reis vindo para adorar Jesus, logicamente que eles viriam com uma horda de guardas, com uma horda de soldados e várias pessoas, e no contexto do primeiro século, pareceria mais uma invasão do que apenas 3 reis vindo adorar Jesus. Então, nós concluímos que esses magos dificilmente seriam reis que estavam vindo adorar Jesus. Mas quem são de fato esses magos e qual era a identidade deles? Nós não temos uma precisão porque o texto bíblico ele não é claro a esse respeito. Mas provavelmente a palavra mago aqui está longe de significar feiticeiro ou alguém que praticava bruxarias e coisas dessa natureza. Provavelmente a palavra mago aqui é mais aplicada a sacerdote e a sábio. Esses magos, muito provavelmente, eles trabalhavam com astrologia, ou seja, o estudo dos astros nos céus. E qual a influência que os astros exercia na vida das pessoas. Provavelmente eles eram astrólogos, eles eram filósofos, eles eram alguém que trabalhavam com ciência bem primitiva ali no primeiro século. E provavelmente eles estavam familiarizados com as profecias bíblicas através dos cativeiros históricos que Israel passaram. E eles tinham um conhecimento do livro de Isaías e do livro de Daniel. É por isso que eles sabiam que Jesus iria nascer aonde nasceu. Pelo menos eles sabiam que haveria de nascer um rei em Israel. E quais os cargos que esses magos provavelmente ocupavam? Provavelmente esses magos, eles estariam incluídos e seriam servos de alguns reinados, provavelmente das cidades chamado Pártia, Arábia, Pérsia, daqueles locais. Eles eram servos que provavelmente interpretavam sonhos, traziam palavra de sabedoria e guiavam os seus reis, assim como na época de Daniel, como Nabucodonosor sonhou e chamou os seus sábios para interpretarem o seu sonho. Provavelmente esses magos trabalhavam para esses reinados fazendo esse mesmo serviço. E eram esses cargos que eles provavelmente ocupavam. Então, diante desse contexto, esses magos chegam em Jerusalém e procuram a família real, pensando que da família real, ali de Jerusalém, viria o rei prometido que eles conheceram através das profecias. Então, chegando em Jerusalém, eles procuram Herodes e perguntam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Versículo de número 2. E eles dizem: nós viemos adorá-lo, o rei dos judeus. Em sua investigação, eles revelam que uma luz estava guiando eles até Jerusalém. Agora, a primeira coisa que deve ficar claro em nossa mente e trazer a luz para nós, no sentido de salvação, é que não havia nenhum judeu adorando Jesus. Não havia nenhum sacerdote adorando Jesus ali na sua infância. Não havia nenhum escriba, nenhum fariseu. Não havia nenhum religioso judeu que estivesse adorando Jesus. Antes, Deus levanta pessoas
de difícil identificação, magos que vêm do Oriente, vêm do nada para adorar Jesus. Nós podemos depreender que a salvação pode vir de onde menos esperamos. É isso o que está claro a partir desse texto. E essa é a primeira lição que nós tiramos desse texto. Segundo, quem era Herodes? Herodes era rei dos judeus. Mas Herodes não era um bem quisto pelos judeus, porque, no fim das contas, Herodes era idumeu. Herodes era descendente de Esaú, que tinha perdido o direito de primogenitura para Jacó. E nós podemos ver isso em Gênesis 25 e Gênesis capítulo de número 32. Herodes era o rei dos judeus naquela época, mas os judeus não gostavam de Herodes e vez ou outra se levantava contra Herodes. Mas Herodes foi colocado pelo Império Romano para ser líder ali da Judéia, porque Herodes era um grande construtor. Era alguém que falava muito bem e administrava muito bem toda Judéia. E além do fato dele ter todas essas qualidades, ele era um homem que se comunicava muito bem com os seus exércitos. Herodes é conhecido até nos dias de hoje por ser um grande construtor e ser um grandioso engenheiro. Seus magníficos projetos ali em Jerusalém deixavam todo mundo de boca aberta quando eles olhavam para aquelas estradas, aquelas construções que ele fazia. Herodes construiu um grande muro de contenção e embelezou completamente o templo. E isso fez com que os judeus mais conservadores olhassem de forma mais amena para Herodes. Afinal de contas, ele estava embelezando o templo e cuidando do templo de Deus, o que de certa forma mexeu com os judeus e fizeram com que os judeus tolerassem ele de forma melhor. A infraestrutura é uma coisa tão magnífica, até nos dias de hoje, que nós podemos ver que no governo passado, por ter um bom homem que administra a infraestrutura, Tarcísio foi alçado ao cargo de governador de São Paulo, por trabalhar bem. E nós podemos ver aonde nós passamos, nós contemplamos casas, ruas e coisas dessa natureza que, como um todo, mexe com a sociedade. E era dessa forma que Herodes, de certa forma, conseguia conquistar poder político ali. Mas Herodes era um homem também conhecido pela sua brutalidade implacável. Herodes matou 3 dos seus filhos. Herodes matou a sua esposa Mariane, que supostamente ele amava. Herodes também matou 2 irmãos dessa mesma mulher. Herodes também matou a sua própria mãe. Herodes matava qualquer pessoa que pudesse rivalizar com o seu trono, com o seu poder, com o ser sucessor dele. Herodes não tolerava de forma alguma que alguém pudesse rivalizar com ele e colocar o seu poder de rei em ameaça. Um certo rei chamado César Augusto disse a respeito de Herodes: eu prefiro ser um porco de Herodes do que um filho seu. Então nós podemos ver que Herodes era um homem paranoico, mau, e que matava as pessoas que pudessem ameaçar o seu trono. Herodes matou muitos judeus e até sacerdotes e religiosos ali na sua época. Isso tudo para preservar o seu reinado. Era assim que era Herodes. Então, diante desse contexto, quando os magos chegam em Jerusalém e dizem a Herodes onde está o rei que haveria de nascer, o texto bíblico diz que Herodes se perturbou e toda Jerusalém se perturbou. Diante desse contexto, fica claro por que Jerusalém se perturbou. Porque um homem como Herodes
que não poderia ter o seu poder ameaçado, agora está ali em posse da informação de que o rei nasceu, ele ficou completamente perturbado. O texto no original dá a entender que ele fez tremer, ele ficou agitado, perturbado, agoniado, porque escutaram magos falando que o rei dos judeus nasceu ali. Você imagine só, o povo da Judéia imaginar que esse homem já tinha matado seus filhos, sua esposa que supostamente ele amava, matou vários judeus e líderes religiosos, como essa cidade, em posse dessa informação, não ficou ao saber que Herodes estava completamente perturbado. Por isso que o texto vai dizer que toda Jerusalém se perturbou junto com Herodes. Se Herodes estava infeliz e perturbado, isso era um sinônimo de perturbação para todos aqueles que estavam debaixo do seu poder e do seu jugo. Então o rei Herodes convocou uma audiência aqui com os sacerdotes que estavam aos seus serviços e escribas. E ele faz uma pergunta inteligente. Ele diz: onde haveria de nascer o Messias? Numa análise superficial, as pessoas poderiam pensar que Herodes estava querendo saber de onde viria o Messias para adorá-lo. Mas ele faz uma pergunta inteligente. De onde ele deveria nascer? E ali, num curso rápido e intensivo, os escribas e sacerdotes dizem a ele: em Belém da Judéia. Responderam eles: porque assim está escrito por intermédio do profeta. Então ali, naquele curso rápido e intensivo, os escribas e sacerdotes dizem a Herodes que o rei dos judeus haveria de nascer em Judá. Então, aqui há uma coisa muito interessante, que eles dizem exatamente onde Jesus iria nascer, mas eles ocultam um fato muitíssimo importante que está lá no texto de Miqueias 5:2, que diz que o rei que viria de Judá teria antecedência desde o passado. Isso aponta para a divindade e a eternidade do rei que haveria de vir. Mas os escribas ocultam esse fato para Herodes. O significado é simples. E tu, Belém, apesar de ser uma das menores tribos, és muitíssimo importante, porque de ti virá o rei, de ti virá o pastor, que apacentará o meu povo. Diante de Israel, Belém era uma cidade e uma tribo bem pequena. E diante de Israel, de certa forma, era insignificante. E tratada dessa forma por causa do seu tamanho e da sua insignificância. Mas os profetas diziam que Belém era muitíssimo importante pelo fato de que o rei e o pastor de Israel descenderia de lá, viria de lá. Por isso, aquela cidade era muitíssimo importante. E aqui, o autor bíblico está querendo deixar uma coisa bem clara, contrastando Herodes como um homem mau, como um rei mau, e Jesus como um rei bom, tranquilo, manso e humilde de coração. Aqui está a diferença entre esses dois reis. Mas esse texto também nos ensina uma coisa muito interessante. É que os escribas e sacerdotes, eles interpretaram corretamente a profecia, dizendo que Jesus, ou que o rei, viria de Belém. E nos dias atuais, há muitos pastores, teólogos, mestres, doutores, que recitam com facilidade o grego, o hebraico, mas não obedecem àquilo que recitam.
Isso não é uma coisa atual. Isso vem desde os tempos bíblicos, que às vezes as pessoas conhecem a verdade, mas não são transformadas por ela. Às vezes as pessoas conhecem as doutrinas bíblicas, têm vários textos em suas mentes, mas não têm em seus corações. Isso é um problema recorrente que na Escritura e nos dias atuais. Às vezes as pessoas sabem, conhecem, mas não são transformadas pelo seu conhecimento. E esse texto deixa claro que mesmo sabendo de onde viria o rei, mesmo tendo vindo os magos falando isso, mesmo eles tendo interpretado corretamente, eles fazem pouco caso do rei dos judeus. Eles não foram adorar, eles não foram ver Jesus, eles não foram prestar culto, nada. Eles simplesmente informaram a Herodes e deixaram para lá. Segunda coisa que nós aprendemos aqui é que homens, com medo de perder o seu poder, são capazes de tramarem as piores coisas possíveis e imagináveis. Herodes procura os sacerdotes, Herodes procura os escribas para saber onde haveria de nascer um menino. Aqui algumas pessoas poderiam interpretar que ele estava com algum interesse de adorar o rei dos judeus. Isso nos dias atuais, nós podemos tirar como lição que presidentes, que deputados, que senadores, que governadores, às vezes usam o nome de Deus, às vezes até procuram conhecer a palavra, falarem da Bíblia em seus discursos, mas o que eles querem é ganhar em capital político para chegar ao poder e oprimir as massas. Era justamente isso o que Herodes estava fazendo. Ele estava tentando usar um conhecimento que edifica para o mal. Não para adorar Jesus, mas para matá-lo. Nós devemos ter cuidado com pessoas que estão no poder e que usam a palavra. Seja em qualquer cargo. E é isso o que Herodes, ele está fazendo. É tão interessante que no verso 7, Herodes chama ali os magos e diz, verso 7 e verso 8, vá e depois vocês voltem e me diga que eu quero adorar o menino. Mas na frente nós vamos ver que a cidade de Raquel recebe a ordem dele mesmo para matarem as crianças de 2 anos abaixo. Herodes estava dizendo que queria adorar Jesus, mas no final das contas, o que ele queria era matar aquele que poderia rivalizar com ele. Cuidado. Cuidado com discursos vazios. Cuidado com discursos de liderança. E é isso o que esse texto está deixando claro. Apesar de Herodes fazer toda uma coreografia de que queria adorar Jesus, no final das contas, o que ele queria era matar o nosso rei. Terceiro, em uma reunião secreta, como acabamos de dizer, Herodes entrevistou os próprios magos e perguntaram: quando foi que apareceu essa estrela milagrosa? E os magos, de forma inocente, falaram para Herodes desde a primeira vez que a estrela tinha aparecido para eles. Então Herodes, em posse da informação de que o rei dos judeus nasceria em Belém, disse aos magos: vão até ele e depois voltem e tragam informações sobre ele, de onde ele está, que eu também quero voltar para adorá-lo. Então, os magos ali, agora, partem para adorar Jesus. Herodes aqui, ele não leva em conta a idade dele, que ele está perto de morrer. Ele não leva em conta que era uma criança, de forma nenhuma, ele não leva em conta nada. O que ele queria mesmo era proteger o seu reinado, o seu trono de pó. E uma coisa bem interessante que está à mercê de especulação também nesse texto, aqui,
é a natureza da estrela que guia os magos. A estrela guiou os magos do Oriente até Jerusalém e depois essa mesma estrela guiou os magos de Jerusalém a Belém, até onde a casa de Jesus ela estava. Os magos não fizeram nenhum esforço para saber onde Jesus estava. Simplesmente a estrela guia, como eles colocam, guia eles. Agora também é um fato que há muitas especulações a respeito do que é essa estrela. Alguns dizem que é a cauda de um cometa nos céus guiando esses magos. Outros, como Kepler, vai dizer que a união de dois astros no céu e pela interpretação que eles tinham dos astros no céu, guiaram eles. Também há outros que dizem que os magos, com um mapa astral, vendo a união e o mover dos astros, foram guiados até Jerusalém e depois até Belém. No entanto, eu acredito que a melhor interpretação para esse texto é que aqui houve uma criação específica de Deus para esse evento específico, para guiar eles do Oriente a Jerusalém e de Jerusalém até Belém. Assim como Deus estava guiando Israel com uma coluna de fogo à noite e com nuvens durante o dia, eu creio, pelas evidências, que Deus criou essa estrela, criou esse evento aqui, de forma específica, para guiar esses magos. Se eu tivesse de escolher uma opção, eu escolheria essa. E eu acho que essa é a melhor interpretação e visão que nós podemos ter desse texto. Veja, irmãos, que quando os magos veem que a estrela pousa em cima da casa onde Jesus estava, o texto vai dizer no verso 10 que eles se alegraram com grande e intenso júbilo. E isso nos leva à conclusão de que um homem, uma mulher e a humanidade só pode encontrar felicidade plena e completa em Jesus Cristo. Quando eles viram que a estrela pousou sobre a casa de Jesus e que eles sabiam que ali estava o rei que eles vinham adorar, eles se alegraram com intenso e grande júbilo. Só em Jesus Cristo é que nós podemos encontrar alegria, que nós podemos encontrar gozo, paz e descanso. E é justamente isso o que está acontecendo com os magos. Quando eles se encontram com o Rei soberano, eles se alegram com intenso júbilo. E por fim, o versículo de número 11 e o versículo de número 12 vai falar um pouco sobre adoração. A essa altura, nem José e nem Maria esperavam receber uma visita em sua casa de magos que ali estavam na casa dela. Provavelmente ali em Belém, pela descendência de Davi, eles provavelmente tinham uma casa lá em Belém e estavam lá instalados, sem esperar receber visitas de ninguém. Mas o fato é que quando os magos chegaram lá, entraram na casa, a palavra que está no original aqui é proskineo, que é utilizada para adoração de uma divindade. Ou seja, quando os magos entram ali, eles se ajoelham, se prostram diante do menino e adoram ele de todo o coração. Eles adoram Jesus. Preste bem atenção, irmãos, que o versículo está que faz referência a Jesus, adoram, que faz referência aos magos. Se nós relembrarmos esse texto agora, nós podemos perceber que desde o versículo de número 2,
desde a chegada em Jerusalém pelos magos, eles estavam aqui nutrindo uma expectativa de encontrar Jesus e o adorar. Aqui nós aprendemos que adoração não se restringe a um local. Adoração não se restringe a uma cerimônia. Adoração não se restringe a uma data específica, a um encontro ou a um local. Adoração, pelo contrário, é um nutrir de constante e diário, de altas expectativas de se encontrar com o objeto ou com a pessoa que devemos adorar. Que nesse caso aqui é Jesus. É Jesus. Então eles, quando entram ali, adorando Jesus, eles entregaram tesouros, eles entregaram ofertas, incenso e mirra. Tudo o que havia de melhor no mundo da época, eles entregaram a Jesus. E o ouro aqui era o metal mais precioso que existia na época deles. Provavelmente, mas muito provavelmente, com esse ouro e com essas ofertas que Maria e José receberam ali, por intermédio da adoração daqueles magos e de Jesus, provavelmente, com esse dinheiro, foi que capacitou a fuga deles mais tarde para o Egito. Porque tanto Maria quanto José eram pobres. E para custear uma viagem de Belém para o Egito, como acontece aqui, eles não tinham condições. Mas por meio desses magos e da bendita providência de Deus, eles, em posse dessas condições financeiras agora, eles fogem para o Egito e escapam da fúria de Herodes. Nós aprendemos aqui, irmãos, que Maria não é digna de adoração. E que esse texto deixa isso muitíssimo claro. Pois, como eu já falei aqui, quando eles entram dentro de casa, o texto diz que faz referência a Jesus, e adoraram, ou seja, os magos adoraram a Jesus. Os magos não adoraram Maria. Os magos não veneraram Maria. Os magos não se prostraram diante de Maria. Antes, os magos adoraram, se prostraram e ofereceram ouro, mirra e as demais coisas que eles trouxeram para Jesus. E o texto bíblico mostra, declara e deixa claro que só Jesus Cristo de Nazaré é digno de toda adoração. Segundo, uma coisa que está implícita também nesse texto é que nós devemos adorar a Deus com parte dos nossos recursos financeiros. Eu não estou falando de dízimo, de restringir a adoração a Deus ou a obediência simplesmente a 10% do que ganhamos. Mas eu estou falando de adorar a Deus com tudo aquilo que temos e também com o nosso dinheiro. E esse texto mostra claramente, de forma indireta, que nós também devemos adorar a Deus com o que temos, com o que ganhamos. Devemos separar uma parte para dar a Deus ou devolver a melhor palavra possível. E por último, a verdadeira adoração, irmãos, não acontece quando vemos ao culto, quando estamos no culto. A verdadeira adoração não acontece quando se reunimos num grande congresso, numa grande festa, numa grande cerimônia de celebração onde tem várias pessoas. A adoração acontece, irmãos, quando constantemente e diariamente nós nutrimos expectativas intensas e reais para adorar o nosso Salvador. Por exemplo, tem pessoas que quando estão assistindo uma novela, elas ficam com expectativa terrível de como será o próximo capítulo, de quem vai vencer a guerra, de quem é que vai ser traído, de quem é que vai ser morto. E a pessoa começa a pensar quem vai ser e pergunta ao amigo, à amiga, ao pai, à mãe, à avó e por aí vai. Ela está adorando aquela novela.
Ele está nutrindo expectativa até o outro dia para ver o que vai acontecer. Assim é a nossa adoração para com Jesus. Nós não estamos adorando aqui. Nós estamos adorando quando estamos no trabalho, quando estamos ocupados, quando estamos sem tempo, mas o nosso coração está nutrindo a expectativa de chegar em casa e orar, de chegar em casa e pegar a Bíblia e ler, de entender, de se encontrar com o Senhor. Isso é adoração. E era isso que os magos estavam fazendo. Eles não só adoraram Jesus quando chegaram na casa, eles já chegaram em Jerusalém dizendo: aonde é que está o rei para que possamos adorar? Então eles estão no meio do caminho ali, nutrindo expectativas. Eles saem de Jerusalém para Belém, nutrindo expectativas, e o texto mostra que constantemente eles estão pensando em adorar o Rei dos Reis. Essa consiste na verdadeira adoração. E é por isso também que nos dias atuais, o que as pessoas fazem são encenações religiosas e não adoração. Porque elas pensam que adoram pelo simples fato de estarem indo à igreja, de estarem indo a um culto, de estarem se reunindo no congresso ou numa festa. Quanto que os corações delas estão completamente distantes de Deus e de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, vamos orar.